Estas não são cenas bonitas. O Arroio Passo Fundo, antes motivo de orgulho para os moradores de Guaíba, hoje está completamente degradado. Onde nadavam peixes, hoje é uma lama preta que impregna o cheiro do lugar, que foi um recanto onde a natureza seguiu o seu curso livremente. Nós estivemos no local e, infelizmente, trazemos más notícias. O arroio está morrendo. E a história está longe de ter um final feliz. E esse enredo não é novo. Há 12 anos a comunidade que vive próximo ao arroio vem denunciando, através da imprensa, a degradação ambiental do local. Conforme o mapa da bacia hidrográfica do Arroio Passo Fundo revela, ele possui 24 km de extensão e sua bacia hidrográfica possui uma área de 79 km quadrados, onde antes era morada de dezenas de espécies de plantas e animais e seus 24 km de extensão. Já nesse outro mapa, poderemos notar que a situação das margens do arroio demonstra que a nascente apresenta uma boa conservação. No trecho médio, cerca de 80% da mata ciliar foi cortada e na zona urbana há ocupações irregulares das margens do arroio, com despejo de esgoto e resíduos sólidos. Preocupados com isso, e com a missão de pressionar o poder público para que tome as medidas necessárias de trazer recursos de recuperação para a área do Arroio Passo Fundo, em 2013, a AMA propôs um projeto de monitoramento do arroio, de acordo com o engenheiro ambiental Eduardo Raguzzi. No início, ele deveria ser bancado pelas indústrias da bacia, porém ela não foi viabilizada financeiramente, porque as indústrias se recusaram a bancar. Ele seria um estudo conclusivo assim, sobre qual a parte de poluição que cabia à zona rural, porque a gente iria analisar os agrotóxicos, por exemplo, né, as indústrias e também o esgoto sanitário. Porém, a prefeitura, então, quando viu que esse projeto não foi para frente, tomou a iniciativa e fez, né, uma série de análises com um pouco menor, né, com menos parâmetros, mas que também nos trouxe dados interessantes, né, comprovando algumas coisas que a gente já imaginava, né, que tem sim grande presença de esgoto sanitário, né, em função da falta de tratamento do esgoto, principalmente lá dos bairros São Francisco, Nova Guaíba, Bonfim, depois aqui embaixo na Primavera, São Luís, São Jorge. Os estudos realizados trouxeram a grande presença de esgoto sanitário nas águas do Arroio Passo Fundo, principalmente pela falta de tratamento de esgoto de alguns bairros. Para o engenheiro florestal Matheus Quester, que trabalha no licenciamento ambiental da Prefeitura de Guaíba, ele confirma essa presença de esgoto no Arroio Passo Fundo. Não, de fato a gente também fez análise, a gente fez campanha durante um ano ali, né, pegou todas as 4 estações, verão, inverno, tempo chuvoso, tempo não chuvoso, e de fato o resultado dá muito esgoto sanitário, né? Resolver isso aí é com o saneamento da bacia, né? Fazer tratamento com separador absoluto ou alguma solução. A princípio não se aceita mais solução com esgoto misto, né? A Corsã hoje em dia geralmente é tratamento com separador absoluto, ou seja, tu separa o esgoto pluvial do esgoto sanitário por meio de tubulações dedicadas para cada um e faz o tratamento, faz todos os tratamentos para deixar ele dentro das normas da resolução CONSEMA 355 hoje, que está em vigor. E depois, a princípio, poderia até se fazer o lançamento no próprio arroio, né? Nas águas do arroio também foi encontrado a forte presença de metais pesados, principalmente mercúrio, alumínio e cromo, que para o Eduardo tem origem industrial. Porém, demonstrou também a forte presença de metais pesados, que esses sim são de origem industrial, né? Principalmente mercúrio, alumínio, cromo, né? Se demonstrou ali teores elevados desses metais aqui no Arroio Passo Fundo e certamente são de origem industrial. Já para o engenheiro florestal, a presença do mercúrio é algo que ele não entendeu por que foi aparecer lá, pois para ele, o mercúrio são de origem de coturmes e na cidade não existem indústrias que trabalhem com esses materiais. Usa isso, a gente não tem nenhuma empresa que a princípio use isso aí. Então, assim, e as análises subsequentes, dentro da própria primeira coleta, que foi a que apontou uma presença de mercúrio, e depois na segunda, terceira, quarta, quinta e sexta campanha, nunca mais isso deu essa alteração. Então, claro que esse tipo de metal pesado e um efluente industrial que não seja tratado adequadamente, que seja lançado fora do que diz as resoluções CONSEMA, é claro que elas impactam negativamente o arroio. Mas a gente até hoje não conseguiu identificar uma fonte poluidora de fato. Assim, olha, é daqui que está sendo lançado, o problema é esse, para a gente conseguir atacar isso, né? O que a gente tem de fato hoje é o esgotamento sanitário, né? Então,
a gente não consegue dizer assim de precisar, não, empresa A, empresa B está lançando, porque senão isso seria atacado sem dúvida nenhuma, né? Isso aí está sendo feito fora do padrão, no que for possível a prefeitura vai atacar e vai denunciar para o órgão competente, que a grande maioria daquelas empresas ali não são licenciadas pelo município, né? Então denunciaria o órgão competente e aí para se tomar as providências cabíveis nesse caso, né? E segundo informações do blog da doutora Mônica, esses metais tóxicos podem trazer inúmeros problemas de saúde à pessoa. Por exemplo, o ferro, eles causam danos ao organismo, como problemas intestinais, vômitos e diarreias, pela ingestão da água contaminada. Já o mercúrio, a exposição a elevadas concentrações de mercúrio pode causar tremores, febres, diarreias e até perda da visão e audição. E raramente ocorre falências renal aguda, pois inibe a síntese de problemas de proteínas. A ingestão de peixes contaminados com mercúrio debilita as funções cerebrais e o vapor do metal causa distúrbios psíquicos, como a depressão. Já o alumínio é a principal via de exposição, é pela ingestão da água. Seus efeitos no organismo humano são catastróficos, pois estudos associam ao alto nível de alumínio ao envelhecimento precoce, irritabilidade e osteoporose, porque desloca o cálcio e o magnésio dos ossos. Também causa queda de cabelo e tem sido encontrado um alto índice de alumínio em portadores de Alzheimer. O problema é grave para toda a comunidade e ele é ainda mais problemático para quem mora próximo ao Arroio Passo Fundo, como o aposentado Manuel José, que nos revela com os olhos marejados que os moradores vêm batalhando pela recuperação do arroio. Uma tristeza que a gente está aqui, a gente está aqui embaixo do maior fedor do mundo e não há lei para mandar. A lei é o dinheiro e não adianta. Mais que nós temos batendo, se reunindo, tem um salão aqui, ó, a gente já fez 3 reuniões sobre essa água e ficou por isso tudo mesmo assim. Mas a emoção bate mais forte ainda quando ele lembra do passado. Tomava banho nesse arroio, pescava peixe ali, tudo, terminou tudo, virou só em podridão. E a 2 casas do arroio mora o industriário Claudionei, que convive há anos com o arroio do lado da sua casa. Na verdade, a convivência com o arroio é um absurdo, pelo mau cheiro, uma poluição terrível. Hoje a gente, sou morador aqui há muitos anos, cada dia que passa está pior, na verdade. Hoje é eletrodoméstico, TV, geladeira, a gente tem que consertar com frequência aí. Como o senhor viu já ali dentro de casa, as torneiras, tudo ficou preto, corrói tudo, material que é grade, tudo enferruja, apodrece muito rápido. Pedimos licença ao proprietário e entramos dentro da sua residência para ver como está. E a cena que encontramos é impressionante. Ao dar alguns passos, já dentro do cômodo, vamos ver torneiras e o registro do chuveiro enferrujados, corroídos e alguns até podres. Isso ocorre com muita frequência. Ao ser perguntado sobre o passado, ele lembra que era guri, tomava banho no arroio e pescava com os amigos. E hoje está daquele jeito, porque as autoridades simplesmente fecharam os olhos para a situação. Hoje já tiveram várias vezes, já fizeram análise na água diversas vezes, mas solução do problema até hoje não tivemos nenhum. Fomos até a Associação de Moradores da Vila São Jorge e conversamos com o presidente Marcos. Ele nos falou sobre a sua preocupação com o Arroio Passo Fundo. E a sua maior preocupação é o gás químico. Hoje ele produz um gás que está no ar, tá? Que corrói metal. Se tu largar ali na beira do arroio, ali na época de seca mesmo, que ele está seco ali, se tu largar uma moeda na beira do arroio hoje, 18 horas da tarde, e amanhã às 18 horas tu ir lá recolher a moeda vai estar preta, ela preteia, oxida. Os moradores, ar-condicionado, geladeira, televisão, quem mora muito próximo do arroio ali, ó, no máximo dura 1 ano, porque mais que isso, ela oxida as placas eletrônicas dos eletrodomésticos, queima tudo, corrói metal, refrigerador, ar-condicionado corrói. Eu já tive casa de trazer aqui mostrar aqueles canos de cobre que tem dentro, esfarela na mão. Passando por algumas ruas, iremos chegar na Rua 16, na Vila São Luís, e o odor é desagradável. A cor da água não parece ser natural, assim como o lixo, que varia de colchões a aparelhos de televisões e a vasos sanitários, para constatar um esgoto na rua a céu aberto. A cena é triste, cenas essas que mexem com todos nós, e principalmente com o Eduardo, que nos explica que essas pessoas não deveriam estar ali, morando próximo ao arroio.
né? Esse arroio aqui ele deveria ter 30 metros a partir da margem dele, né? Uma área que, sem ocupação nenhuma e com mata ciliar, né? Então a gente poderia fazer aqui, por exemplo, um projeto de recuperar essa mata ciliar aqui, né? Evitando o acesso das pessoas e replantando aqui vegetação nativa aqui do arroio, né? Então assim, os bairros aqui de baixo contribuem com a poluição do arroio, né? Principalmente nesse sentido. Então, com a ocupação irregular da APP, o que coloca também essa população numa situação de risco, tendo em vista que todo inverno, quando chove, as pessoas têm que ser removidas para abrigos em função dos alagamentos, então eles estão numa zona de risco, não é uma situação salubre aqui para criar os seus filhos, né? Nós vamos ter a falta do esgoto sanitário também, que vocês podem ver ali na rua, vai estar correndo a céu aberto, as crianças pisando assim nesse esgoto sanitário, podendo ter problemas de saúde reais, né? Além da questão do resíduo sólido, que é a maneira com que as famílias, né, conseguem ter a sua subsistência. Então eles vão à cidade, coletam os resíduos, separam aquele material que tem valor, que eles interessam para vender, e o descarte deles, infelizmente, por não ter uma estrutura adequada para eles trabalharem, eles acabam fazendo aqui na beira do arroio, né? Seja colocando aqui para quando a chuva vem, leva isso para o Rio Guaíba, ou como tem ali um exemplo, né, colocando fogo, fazendo uso de fogo. Então realmente é uma situação irregular, né, mas tem solução, né? A solução seria então trabalhar com essa população, as pessoas que estão em zona de risco serem colocadas em um lugar melhor, né, e o pessoal que trabalha com resíduo, né, se construir uma estrutura para eles poderem trabalhar de forma cooperativada e organizada. Procuramos a Secretaria de Saúde do município no mês de setembro, conversamos com a assessora do secretário e pedimos uma nota de explicação da secretaria quanto ao caso de saúde pública citada na matéria, mas infelizmente, mais uma vez, o secretário ignorou a nossa equipe e não respondeu à sua comunidade. Para o Eduardo e outros biólogos, o arroio é recuperável e ele dá algumas dicas. Se todos fizerem o seu esforço, né, cada um na sua área, né, então assim, os proprietários das nascentes fizerem a proteção das nascentes, se os agricultores e pecuaristas recompuserem a mata ciliar, se a prefeitura pressionar a Corsã para tratamento de esgoto e organização dos moradores, e os moradores também contribuírem com a sua parte, certamente esse arroio tem condições de ser despoluído num tempo e ainda possamos de repente ver isso acontecer. O Matheus tem consciência do problema e concorda, mas ele acha que o mais importante no momento é fazer um tratamento de esgoto. Eu entendo e sei que os outros técnicos da prefeitura entendem também que o Arroio Passo Fundo é um problema ambiental, é um dos maiores passivos da cidade e ele deve ter alguns ataques ali, digamos assim, no sentido de fazer essas revitalizações. Eu não sei se seria esse, ou seria o saneamento daquela bacia ali, sobretudo nessa questão do esgoto, né, que isso, para mim, eu entendo que seria não só para o arroio, mas também para a população seria bom, porque a gente sabe, tem estudos que mostram que o esgoto sanitário é fonte de muitas doenças, então, quando tu tem um problema de esgoto, tu vai ter um problema naquela criança que está morando lá também e vai ter um impacto dentro do nosso sistema de saúde aqui. Sabe que cada vez que tu economiza, que tu investe em saneamento, tu economiza na saúde, né? Então, hoje a gente está, para as empresas que, principalmente para os loteamentos que estão se instalando na bacia do arroio, a gente, para todos eles, está pedindo estudos hidrológicos para que não venha causar mais impactos, né? Não venha causar, por exemplo, impacto decorrente de uma enxurrada, porque foi impermeabilizado o solo. Então a gente solicita alguns estudos e, assim, tenta sempre que possível fazer com que o esgotamento sanitário seja afastado do arroio e não colocado lá. Quando não é possível, é claro, se usa a solução de estações de tratamento de efluentes para pegar e despejar isso dentro do que a lei diz que é essa resolução CONSEMA 355/2017, agora que ela mudou. A tentativa sempre é pegar e fazer com que se trate na nossa estação de tratamento de efluentes municipal e não se leve para lá, né? Essa é sempre a primeira alternativa que nós entendemos ser a melhor. Quando não dá, se leva para lá. Mas assim, um projeto amplo de revitalização do arroio, isso não se tem ainda, né? Porque isso é uma coisa que demanda de tempo, estudo, dinheiro, decidir o que vai se fazer também é importante. Tão importante quanto intervir é decidir qual é o tipo de intervenção que vai se fazer, né? Mas claro que tem essas diretrizes, a diretriz de tratamento de esgoto, de não deixar ocupar de qualquer forma aquela bacia ali, isso sem dúvida nenhuma, tanto a prefeitura, os técnicos da prefeitura têm esse entendimento, né? O Arroio Passo Fundo
Ele é o segundo pior arroio entre todos os que formam a bacia do Lago Guaíba. Só perde para o Arroio Dilúvio, na capital Porto Alegre. Mas mesmo nessa situação, ele ainda é muito querido pela comunidade guaibense. Tanto que em 2012, a AMA propôs aos vereadores da cidade criarem o Dia Municipal do Arroio Passo Fundo. Criou o dia 31 de maio como Dia Municipal do Arroio Passo Fundo, no sentido de dar visibilidade aqui para a situação do arroio. Inclusive a gente fez uma passeata com alunos no centro da cidade, foi bem bonito, a gente brincou que o Arroio Passo Fundo passou no centro de Guaíba, né, para tentar dar visibilidade a essa situação aqui, que muitas vezes se centram ações muito no centro da cidade e se esquecem das zonas mais afastadas, né, como o Arroio Passo Fundo. Então a ideia de criar o Dia do Arroio Passo Fundo foi nesse sentido, de trazer debates para a sociedade, de mostrar a importância desse arroio para a comunidade de Guaíba. Então é isso, dia 31 de maio é o Dia Municipal do Arroio Passo Fundo. É preciso que se lembre, que se lute por ele. Agora não faltam motivos para você curtir o Renault. Com os novos motores mais eficientes e com a tecnologia Stop and Start. Fazem até 14 quilômetros com 1 litro de gasolina, Marina. Olha. 14 por litro? Renault Logan completo com mídia nave e câmera de ré por R$ 47.990. Novo Renault Captur agora com câmbio automático CVT a partir de R$ 85.990 com taxa zero e bônus de R$ 4.000 no seu usado. Acessórios grátis para toda a linha.